compartilhar experiências, conhecer novas culturas, inspirar ideias. Estas são apenas algumas das maravilhas que obtemos ao realizar. Viajar é coletar memórias e registrar tudo com os nossos corações ao longo. Viajar e dormir me trazem o mesmo prazer. Porque quando estou viajando ou sonho acordado. E quando estou dormindo ou viajo ou sonhando. Não sei aonde que a gente está indo, mas vai ser uma longa viagem. Bem-vindos a Oregon. Pois finalmente, depois de uma longa espera, indo no último voo para o nosso destino final. Agora para onde? Só na hora que a gente chegar lá. Aviãozinho pequeno, espero que as malas caibam aí. A dica que eu posso dar agora é que a companhia aérea chama Tarom. Essa é a minha dica. E essa é a cara das aeromoças desse avião. E aí, viajantes, aventureiros, beleza? Finalmente chegamos. Não, o nosso, que a gente chama de jet lag, ainda meio esquisito. Aqui é 11h30 da manhã, mas na nossa cabecinha ainda é 10... Não, na verdade é 11h30 da noite lá em Oregon. E aqui é mais ou menos 11 horas, 11h30, quase 12 horas de diferença. Preciso ver direito aí, já tô meio atrapalhado. Então daqui a pouco vai começar a dar sono, mas a gente tem que começar o dia passeando, né? Então estamos aonde? Juju, onde que nós estamos? România. Estamos na România, ou Romênia, desse parque aqui, mas é um dos pontos principais aqui para passear. São vários pontos que tem aqui em Bucareste. A ideia de vir para cá foi dele, não foi minha. Ele me convidou para vir passear aqui na Romênia. E como eu já tinha vindo aqui em 2010, então não sei se ele me convidou para eu ser companhia dele, para ser o guia dele, o Cicerone, que eu falei, né, eu vim aqui em 2010, ou se ele me convidou para me pagar as contas. Eu ainda vou descobrir isso mais tarde. Espero que tenha sido pela minha companhia. Agora eu nem lembro, né? 2010 já faz um bom tempo aí, 14 anos atrás. Então tem muita coisa que eu não lembro. Eu sei que fui num monte de parque. Eu lembro que era a Copa do Mundo na África. E daí eu fui assistir a Copa do Mundo lá no hotel junto com o cônsul. Foi legal. Vamos ver o que tem aqui pra ver. Se eu relembro de algumas... Estudou um pouco de romeno. Então vamos ver como é que tá o romeno dele. Já vi ele agradecendo, falando um bom dia lá para as mulheres do hotel. Então interessante que não tinha na época quando eu vim. É o Uber, a versão Uber deles. Como é que chama mesmo? Bolt. Que é uma forma mais fácil de se teletransportar aí pela cidade. E também, que mais? Bucareste é uma cidade que tem mais ou menos 1.800.000 pessoas. Então é uma cidade, vamos falar, grande, né? Capital aqui da Romênia. Muita história, principalmente na época do comunismo. Então tem um lugar lá no centro onde é que tem museus e tem o histórico, né, da parte comunista deles aqui. O parlamento, que é um prédio muito bonito também. Então hoje vai ser o dia para passear pela cidade, porque amanhã a gente já parte para outros lugares. Alugar um carro, que é muitos lugares que meu filho quer ir. Então não dá para ir de ônibus ou de trem, então vai ter que... Quem são esses cabeção aí, Ju? Foram os decapitados na época do comunismo por não seguirem as regras. Não sei não. Quem são esses povos? Primeiro-ministro. Agora, como não conheço nenhum, né? Então vai ficar por isso mesmo. Monetti, Gabriel Monetti. Legal, né? Outra ponte que nem tem tudo quanto é parte do mundo. Um monte de cadeado. Rodeado de turistas, não sei da onde. Todo mundo tirando foto daqui, então tem alguma coisa interessante e importante. Que eu não sei o que é. Meu filho também não sabe. Então a gente só fica olhando aqui que eles estão tirando foto. Do chafariz ali no meio do lago. E de um prédio lá atrás, não mais nada. Interessante, agora vamos continuar o passeio aqui.
Aqui também tem o Arco do Triunfo. Mas, uma época até pensei em começar a colecionar a camisa do Hard Rock, de todos os lugares. Ó, aqui ó. Aí um ponto atrativo, uma das atrações aqui da Romênia, é esse Arco do Triunfo, aqui em Bucareste, da época romana, que tem as mesmas características do lado de Paris, só que é um pouco menor. E também usado, foi utilizado, é utilizado, né? Bom, mas foi utilizado para quando existiam grandes vitórias aqui da România, em guerras, as pessoas passarem por aqui, né? Os guerreiros. Então, aproveitando a caminhada do Arco do Triunfo, viemos conhecer uma igreja ortodoxa construída em 1930 e chamamos já pelo aplicativo do Bolt, que vai ficar daqui da uma... Bom, caminhando seria 1h30, né? Então a gente pegou o aplicativo aqui, que nem o Uber, que vai ficar equivalente aí a $3 para 2 pessoas, né? Tá bom demais. Outro ponto turístico aqui, só que eu acho que não pode entrar, né? Da outra vez eu só tirei foto na frente, eu nem perguntei se podia entrar. O Parlamento, que é um prédio bem antigo e bonito, mas como é parlamento, aqui que ficam os governantes, eu acho que não pode entrar. Mas vamos lá ver, né? Se pode, não custa nada perguntar. Fica em frente de uma praça bonita também, depois a gente caminha na praça. Quem tem boca vai a Roma, e aqui quem tem boca vai a Romênia. Então vamos ver se dá pra entrar aqui, mas não deve ter nada também, né? Não sei, tem gente com cara de turista, cara com câmera fotográfica. Pode ser que tenha alguma coisa pra ver. Então tem que fazer reserva, mas é claro que às vezes pode, né, ter o jeitinho brasileiro de alguém não veio, ou tem lugar extra pra gente ir. Então a gente desistiu de entrar, viu umas fotos lá dentro, é como qualquer prédio governamental, bonito, né, por fora, mas nos Estados Unidos está cheio de lugares assim, para quem não conhece. Você pode ir no prédio, no Capitólio das capitais dos estados, e também é muito bonito por dentro. Você pode ficar passeando lá dentro sem pagar nada, então deixa para lá, não precisa. Mas o interessante é que é o segundo prédio, maior prédio do mundo governamental. Então essa é uma coisa interessante, né? Porque realmente não dá para ter uma impressão muito da dimensão do lugar, não sei se está na frente aqui vendo, porque é bem gigantesco mesmo. Que não é só essa parte da frente, né? Ele vai lá para trás e dos lados. Então vamos passear no parque para aplicativos desse que a gente está usando. Também o Bolt dá para alugar. Dá para alugar essas patinetes. Isso aqui é o trânsito que é complicado, viu? O pessoal não respeita muito não. Calma, Júlio, o povo aqui não respeita. Mas está distraído usando o celular. Eu não quero experimentar o hospital daqui não. Ó, isso aqui é até que do déjà vu. Preciso voltar nos meus vídeos atrás e fotos. Eu me lembro dessa ponte. Eu me lembro de ter parado aqui para tirar fotos. A senhorinha aí, coitada. É, com certeza foi, acho que bem aqui que eu parei e tirei foto do rio. Fiquei tirando vídeos dos carros. Olha uma partezinha aqui do centro da cidade. É uma parte um pouco mais antiga, mas agora ainda não tem movimento porque não é night, né? Então os bares estão recente abrindo. Olha que legal. Daqui à noite esse negócio aqui deve pegar fogo. Mas agora está quietinho. Igrejas por todo lado. Igual para quem quer fazer um casamento onde não tem convidado, tem que casar assim, tem uma quarta-feira à tarde, durante o horário comercial. Daí só vem o casal e os pais da família. E outro aqui voando drone onde não pode, né? Não sabia que não pode voar drone em cima de pessoas.
Ah, por agora eu lembro por quê. Eu me lembro disso aqui por causa da igreja. Agora sim. Então essa aqui é outra igreja ortodoxa, chamada igreja de... difícil de falar, Stavroupolios, de 1700 e bolinhas, 1770 alguma coisa. Daí foi reconstruída, né, em 1906. Muito bacana. Lá dentro você vê muitas imagens pintadas, né, que deve ser da época, e tem os rostos de alguns dos cristãos lá apagadas, né? Deve ter tido alguma outra religião que invadiu isso aqui e danificou. Isso acontece também no Egito, onde é que tá a maioria dos deuses lá, tá tudo com o nariz quebrado. 1, 2 e 3 minutos. Então isso aqui é a parte que se chama Old Town. Olha que bonito lá embaixo aquele prédio, Júlio. E aqui essa igreja ortodoxa que também é um monastério de recreação, né, para os nobres da época. E aqui tem essa ruazinha aqui que é coberta. Aqui tem restaurantes chiques, lojas chiques, que é só para passar para ver mesmo. Cheio de lugares chiques. Mas aqui infelizmente no inverno é muito frio, né? Mas olha que bonito que é esse aqui. Aqui fica bom para se esconder no inverno, né? Por isso que falo que a Europa não é o meu prato, né? Porque pra mim, se for aqui, se for em Varsal, se for em qualquer lugar, pra mim é tudo a mesma coisa. Claro que cada um tem sua cultura, seus prédios, né? Um círculo militar nacional ali. Mas depois que você vai no lugar e vê um, vê dois, daí é tudo parecido, tudo a mesma coisa. Então por isso que eu gosto de ficar sentado numa praça vendo as pessoas, que a única coisa que me impressiona ou que me faz assim ficar pensando é as características fisionômicas das pessoas do país. Você tenta achar se tem tipo assim algum rosto em comum, alguma fisionomia. Daí quando você tá na rua falar, esse é japonês, esse é chinês, esse é norueguês, que às vezes é difícil, né? Mas isso que eu gosto de fazer. E como esse povo fuma, viu? E aqui eles brigam muito no trânsito, viu? Eu tava lá no Uber daqui, daí uma mulher parou do lado e começou a xingar o motorista. Então, aqui tem o Carrefour. Então levar umas coisinhas lá já pra viagem. Começa amanhã, jornada aí por dentro aí da România. Vamos ver os preços e levar um pãozinho, alguma coisa. Ah, quanto é que tá a Coca-Cola aqui pra gente ter uma ideia? R$4,85, R$4,60 é $1 americano. Então tá $1 as latinhas mais ou menos, tá caro, hein? Bom, tá mais barato do que hotel, né? Então tem umas coisinhas pra levar. Então vamos ver o que a gente... Aproveitando e conhecendo todas as igrejas do caminho, né? A maioria ortodoxa. E essa aqui é de 1720, conhecida a igreja do Tijolo Vermelho. Mas não precisa falar por quê, né?
Se é que eu estou entendendo, a Fundação Universitária. Não é universidade? E aqui outra. É tanto prédio, tanta construção antiga que a gente fica meio perdido, né? Vai ser a nossa última parada aqui em Bucareste, que é um... não é um museu, é um teatro. É um teatro romano, ou no estilo romano, né? Tá lá a modelo tirando fotos. Que realmente é uma imagem bonita daqui, né? Nesse pôr do sol. Viajantes aventureiros, beleza? Estamos aqui no meio do nada, numa cidade que chama Linteste. Fica na beira da estrada aqui. Estava com fome e quis experimentar um restaurante de beira de estrada. Engraçado. A comida é só um bife e tudo o resto é a parte. Se quiser pedir batata, salada, é tudo à tarde. Todas as estradas super movimentadas. Ali na frente não dá pra ver direito, mas é um camping. Tem piscina e tudo mais. Eu vi um RV na estrada até agora, com placa da Romênia. Então, parece que RV aqui não é muito popular. Então vamos continuar a estrada, que tem mais passando pelas montanhas. Interessante, o trânsito, essas estradinhas não tem acostamento, tem às vezes uma saidinha assim, mas a maioria não tem acostamento e só caminhão. Caminhão. A gente passou ali numa região ali onde é que tinha um monte de restaurante de beira de estrada, super legal. Mas quando a gente não faz pesquisa, isso que acontece, né? Porque lá devia ser muito legal pra gente comer. Olha que bacana lá, ó. Cidadezinhas lá embaixo. Então essa é a típica Romênia. De leste. Olha, ó, quebrou o caminhão aqui na estrada. Ou estão consertando. Essa. Então 6 horas de viagem lá de Bucareste para chegar na cidade que não tem nada. Qual a razão que a gente está aqui, Ju? Então fica segredo porque a gente está passando nessa cidade. Que não tem nada mesmo. Mas a gente passou naquela, é uma floresta nacional, parque nacional que a gente passou, muito bonito. Mas aqui realmente não tem nada. Mas é porque ele quis vir aqui, ele tem a razão dele, então deixa quieto.